abençoe cada um de vocês. Glória a Deus. Eu confesso para os irmãos que eu sou feliz com Jesus por estar na nossa cabeça aqui nessa noite. Bem, a gente esteve aqui. Tomar seu assento, pode ficar louvando o Senhor em seu lugar. Sinta-se feliz por estar na casa do Senhor. A palavra do Senhor diz que é melhor um dia na casa do Senhor que 1000 anos fora dele. E eu estou feliz, eu sou grato a Deus pela vida do Marcos, pela confiança do ministério, ter nos convidado. Feliz por ver o Tiago também aqui na igreja. Deus te abençoe, Tiago, o irmão também ali. Que Deus possa abençoar os irmãos pelo carinho. A gente se sente em casa e a gente é feliz por isso. A minha esposa não pode estar aqui, ela está com um problema na garganta, né? E a nossa igreja também tinha culto da mocidade hoje, mas ela mandou um abraço para os irmãos e uma outra oportunidade de a gente estar aqui, amém? Abra sua Bíblia no livro de Salmos, de número 8. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome. Salmo de número 8, Salmo de Davi. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus está onde tem corações dispostos para lhe adorar. Onde tem corações dispostos a se humilhar. A palavra do Senhor diz que Ele não rejeita aquele que é contrito. Que Ele não guarda sua ira para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 8, diz a palavra do Senhor. Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa de teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo teus céus, obra de teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e a glória e honra, e de glória e honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. O Senhor nosso Deus, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém. Se assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aproximadamente há um mês atrás, teve congresso de círculo de oração e de mocidade na nossa igreja. E o texto, o lema era de volta ao cenáculo, perseverando na oração, na doutrina e no partimento do pão. De volta ao cenáculo. O cenáculo ele é um lugar de reflexão, lugar de conversão. Cenáculo simboliza o lugar onde as pessoas se enchem do Espírito Santo. O cenáculo ele é lugar de intimidade, lugar de comunhão com o Senhor. Para que aconteça o cenáculo primeiro, é preciso passar pelo Calvário. Primeiro o Calvário e depois o cenáculo. Primeiro o sacrifício de Jesus. Primeiro tem que ter derramamento de sangue do Cordeiro, para depois ser cheio no cenáculo. Sabe, querido, nesses tempos que nós estamos vivendo, as igrejas, os grandes pregadores da mídia, estão pregando que Deus quer te dar bênção material, que Deus quer fazer de você um grande empresário, que Deus quer fazer de você um homem rico, um homem milionário, que Deus quer tirar você da miséria. E isso é verdade. Um dos atributos de Deus é que Ele tem poder para fazer isso. Um dos atributos de Deus é que Ele transforma a miséria do homem em bênção. Um dos atributos de Deus é que Ele não precisa que você tenha uma faculdade ou um ensino superior para te fazer prosperar. Mas sabe de uma coisa? O maior milagre não é Jesus fazer uma pessoa pobre
ficar rica. O maior milagre não é uma pessoa doente ser curada. O maior milagre não é um morto ressuscitar. O maior milagre é eu e você mergulhados no lamaçal do pecado e hoje salvos para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. Eu e você que estávamos destinados ao inferno, hoje ser cidadãos do céu. Aleluia. Maior milagre que Deus faz. E o salmo que nós acabamos de ler, Salmo de número 8, forma um conjunto do primeiro livro dos Salmos. Os Salmos ele foi composto por 5 livros, vários autores, alguns conhecidos como Davi, Moisés, Asaf, e outros desconhecidos de autoria muito abençoadas. O livro de Salmos ele tem uma variável infinita. Nos Salmos encontramos louvores, encontramos declaração, encontramos pedido de perdão, encontramos as bênçãos do Senhor. O livro de Salmos ele não tem capítulo, ele tem número. O livro de Salmos ele era a harpa cristã do povo de Israel. Por isso que muitas vezes nos encontramos na parte de cima, ao regente do coro Salmo de Davi. Eles eram cânticos, eles não se pregavam falado, eles não faziam como nós fazemos hoje, que lemos o Salmo, eles cantavam o Salmo. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite eu poderia trazer uma palavra de bênção e de avivamento, mas eu quero simplesmente lembrar para mim e para você como tudo isso começou. O livro de Gênesis, capítulo de número 1, a partir do primeiro versículo, diz a palavra do Senhor: e no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. A terra, o universo, cada micropartícula, cada germe, cada bactéria, cada inseto, cada ser, cada animal foi criado por Deus. As pedras, a terra, as árvores foram criadas por Deus. Deus ordenou: seja feito e se fez. Deus falou: haja e se fez. Deus falou: haja sol e se fez a luz. Deus falou: tenha divisão o céu da terra, e assim aconteceu. Deus foi o planificador, Deus foi o projetista, o executor. Ele olhou e foi feito segundo lhe pareceu. Deus é o criador da terra, Ele é o soberano. Aleluia. A Bíblia diz que tudo planejou, cada partícula, cada átomo, cada eletrodo, cada parte do ser humano, Deus desenhou. Deus criou as aves do céu, Deus criou os peixes do mar, Deus criou, aleluia, as sementes dentro, aleluia, das frutas. Diz a palavra do Senhor. Ele é o eterno Criador. O hino da harpa cristã, aqueles irmãos que conhecem, o hino de número 124, ele faz um convite para toda a criação louvar ao Senhor. Ele fala: céu, terra, anjos, potestades, montes, servos, tudo aquilo que vive, tudo aquilo que respira, louve ao Senhor. O Senhor é digno de toda honra, o Senhor é digno de todo louvor, o Senhor é digno de toda adoração, assim como foi dito nessa noite. Ele é fiel, aleluia. Ele é o Criador. A palavra do Senhor diz no Salmo 8: ó Senhor nosso, quando vejo a sombra das tuas mãos, quando vejo teus céus, quando vejo os céus que teu dedo fizeram e as estrelas que preparaste, cada estrela, cada lua, cada astro, foi o Senhor que fez, aleluia. Cada planeta, a distância que tem entre o céu e a terra, a distância que tem entre o sol e a terra, não é coincidência, não é por acaso, é obra do Senhor. A distância que tem entre o mar, a profundidade do mar, o eixo da terra de 23 graus e meio, o processo de rotação e de translação da terra, foi o Senhor que desenhou, foi o Deus Criador que fez. Ele arquitetou tudo, Ele é o soberano, aleluia. Ele é Criador, querido. Quando você olha para as grandes maravilhas da terra, as cataratas, os gelos, Alasca, aleluia, as montanhas, as cavernas, foi o Senhor que fez, foi o Senhor que desenhou os rios, foi o Senhor que traçou os mares. A palavra do Senhor diz que Ele mede as águas dos mares com a concha da sua mão. A palavra do Senhor diz que Ele ajunta o pó da terra com 3 dedos. E sabe de que é feito o homem? O homem foi feito do pó da terra. A palavra do Senhor diz
que Ele falou e estabeleceu limites para o mar, para o céu. Ele falou: daqui você não sai. E o mar não sai desse lugar, a não ser que o Senhor mande. Aleluia. Deus é o dono absoluto do mundo. Ele é o Criador das nações. O livro de Isaías, capítulo 40, diz que a sabedoria e o tamanho do Senhor, que as nações são para Ele como gotas dentro do balde de água. Você imaginou, querido? Você pensou uma coisa dessa? O que é uma gota dentro do balde de água? O que é um pingo dentro do mar? Assim são as nações para o Senhor. Ele pesa as ilhas em balança. Aleluia. A palavra do Senhor diz que os moradores da terra são para Ele como gafanhotos. Ele olha para nós como se nós não valêssemos nada. Ele olha para nós e Ele sabe que somos insignificantes. A palavra do Senhor diz no Salmo 103, Ele conhece a nossa estrutura. Ele lembra-se de que somos pó. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está sentado sobre o globo da terra. Ele não se cansa de ser vaginho. O livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, diz que os olhos do Senhor decorrem no mundo como chamas de fogo. Aleluia. O salmista escreve que os ímpios, as pessoas que não têm temor do Senhor, elas matam, elas roubam, elas adulteram e pensam que Deus não as vê. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor recorrem ao mundo como chamas de fogo. O livro do Apocalipse diz que no dia da ira do Senhor, os homens pedirão para as montanhas, para os montes: joga-te em cima de mim, me cobre, mas não haverá lugar onde esconder-se. Os olhos do Senhor plaiam sobre a terra. O Senhor sabe o teu pensamento. O Senhor conhece o que você faz. O Senhor conhece cada pensamento, cada célula do teu corpo. Foi o Senhor que desenhou. Ele te conhece. Você pensa que você conhece a você mesmo? O Senhor te conhece mais ainda. Aleluia. Teu pai, tua mãe, teu esposo, tua esposa não conhece talvez teu pensamento, mas o Senhor sonda teu coração. A palavra do Senhor diz que a sua palavra é como uma espada de dois gumes, que corta, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e que discerne o pensamento do homem. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que o Senhor ama o homem, que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. E diz a palavra do Senhor no livro de Gênesis: e viu o Senhor e disse: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e domine sobre a terra. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo reunidos em conselhos diante do trono vai falar: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E aqui um conselho: se alguém tentar te humilhar, se alguém tentar falar que você não presta, que você não serve, lembre, você é a imagem e semelhança de um Deus vivo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem valor diante do Senhor, querido. Diz a palavra do Senhor que Deus colocou o homem para que ele reine sobre a criação. E o livro de Gênesis, capítulo de número 2, a partir do versículo 20, 19 e 20, aleluia, diz a palavra do Senhor: e havendo pois o Senhor Deus formado a terra, todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para esse as ver, para ver como ela chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Deus criou os animais, Deus criou as aves e deu um privilégio a Adão e disse: Adão, aqui está, você coloca nome. E Adão olhou e falou: esse aqui chama-se cavalo, e assim chama até hoje. Esse aqui chama-se sapo, e chama-se assim até hoje. Esse aqui chama codorna, e codorna é o nome dele. Esse aqui chama peixe, e esse é o nome dele. Esse aqui é o tubarão. A Bíblia diz, aleluia, que foi o homem que colocou nome à criação do Senhor. Cachorro foi o homem que colocou. Gato foi o homem que Deus permitiu que colocasse o nome. Que privilégio, querido. Deus ama tanto a sua criação que permitiu que o homem dominasse. Diz a Bíblia que o homem não foi criado para trabalhar, senão para viver e para cuidar do jardim do Éden. Mas o homem não se conformou. O homem pecou em contra do Senhor.
A palavra de Deus nos ensina no livro de Romanos. Pode acompanhar, se quiser, a leitura no capítulo de número 1, a partir do versículo 25. Pois mudar na verdade de Deus é mentira, e honrar mais e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário da natureza. E semelhantemente também os varões deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sensualidade, um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha a seu erro. Sabe, querido, a Bíblia diz no livro de Gênesis: e os criou Deus, macho e fêmea. Macho e fêmea. E o Senhor diz: multipliquem-se, enchei a terra. Deus criou a mulher para o homem e o homem para a mulher. Aleluia. Mas o homem não se conformou. O homem pecou contra o Senhor. O livro de Romanos diz que o homem mudou a natureza. E hoje nós vemos essa infamidade, essa falta de moralidade, essa falta de vergonha, aleluia, falando que tem direito, falando que é outra forma de amor, que vai contrária à palavra do Senhor. Outro dia eu fiquei barbarizado, eu fiquei aterrorizado. Eu estava na internet, digitando no YouTube, e eu vi uma igreja de pastores homossexuais. Querido, aquilo causou em mim um impacto. Falar uma igreja sem preconceito, falar que é outra forma de amor, falar que Deus é amor, tomado um dos outros das mãos, dizendo que pode viver em liberdade. Querido, eu quero falar uma coisa, e se talvez tenha alguma pessoa que pratica a homossexualidade, ouvindo nesta noite, saiba que Deus não se agrada, e com preconceito ou sem preconceito, você vai ter que dar conta diante do Deus vivo. Ei, você que talvez esteja pensando que pode ser outra forma de amor, tome cuidado. Com preconceito ou sem preconceito, você vai ter que dar conta diante do Senhor. A Bíblia diz que os homossexuais, que os afeminados, que os adúlteros, que os fornicários não entrarão no reino dos céus. E a palavra do Senhor, ela não muda. O Senhor não muda, Ele é fiel. Tome cuidado. Deus te ama, mas Ele quer mudar o rumo da nossa vida. Deus quer mudar a humanidade. Muitas pessoas perguntam, mas por que tem doença? Por que Marcos que sente a AIDS? A palavra do Senhor tem resposta para tudo. E diz que Deus os entregou, aleluia, um para com nós outros, para que cometeram torpeza e assim recebam em si mesmo o merecido castigo de seu erro. O homem peca e o pecado entra. Hoje tem AIDS. Quantas pessoas no mundo têm morrido por essa enfermidade? Em causa do pecado, em causa do erro, aleluia. Deus criou a mulher para o homem e o homem para a mulher. Deus criou cada coisa. A Bíblia diz que cada um segundo a sua espécie. Aleluia. Homem com homem não procria. Mulher com mulher não procria. Vai contra a lei de Deus. Mas o homem não se conforma. Ele quer ser superior a Deus. Ele acha que é superior ao Senhor. Ele tenta clonar vida. Ele tenta pegar células tronco do corpo do homem e fazer outro homem, mas até hoje não conseguiu, porque o dono da vida é Deus, aleluia. Ele é que dá vida e vida na abundância. Ele mata e ninguém ressuscita. Ele dá vida e ninguém mata. A Bíblia diz: a porta que ele abre ninguém fecha, mas também a porta que ele fecha não adianta bater, porque ele não abre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, querido, nesses tempos, a imoralidade tem tomado conta até mesmo das próprias igrejas. A imoralidade tem tomado conta até dos próprios lares. Muitos homens de Deus, muitos servos de Deus, têm que lidar com filhos nas drogas, com filhos homossexuais, com filhos na prostituição. Aleluia. Deus criou todas as coisas pela sua palavra, mas o homem, ele se afasta de Deus. A criatura, aleluia, preferiu dar as costas ao Criador. A criatura não reconhece a Deus. Uma certa vez, eu e minha esposa comentando em casa, e ela me perguntava: mas aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, será que elas vão ser condenadas pela ignorância?
A Bíblia diz que a criação, a natureza, os seres viventes, mostra que existe um Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Ninguém tem desculpa, ninguém vai se poder apresentar perante o Senhor e dizer: Senhor, eu não sabia. A Bíblia diz que o Senhor vai falar: a minha criação mostrava que eu existia. Aleluia. O homem, a ciência, a evolução, a teoria da evolução tenta mostrar que o homem saiu do macaco e que tudo se produz por um acaso e que o processo do Big Bang, uma grande explosão, formou os céus e a terra. Mas a Bíblia diz no livro de Hebreus que pela fé temos que os mundos foram criados pela palavra do Senhor, que aquilo que se vê foi criado daquilo que não se vê. Aleluia. Eu e você não somos descendentes do macaco, eu e você somos descendentes de um Deus vivo, somos feitos à imagem e semelhança de um Deus poderoso, e a nossa palavra tem poder. Aleluia, aleluia. A palavra do Senhor diz que tudo que tudo aquilo que nós atarmos na terra vai ser atado no céu, e tudo aquilo que nós desatarmos na terra será desatado nos céus. De onde 2 ou 3 ficarem juntos, de acordo, se cumprirá aqueles que eles quiseram. A palavra do Senhor diz que eu e você temos poder. Sabe, querido, por que você tem controle sobre seu animal doméstico? Porque você tem controle sobre seu cão, seu gato, sobre o canário? Porque Deus te deu autoridade. Deus te constituiu para que você domine sobre a criação. Perceba, os animais que são animais selvagens, leão, onça, eles não moram dentro da cidade, porque Deus estabeleceu um limite para eles. Deus falou que eles eram da selva, e eles são da selva. Eles não se adaptam dentro da sociedade, mas o homem sim, ele passa limite, porque Deus deu para ele governar. O homem pode ir no fundo do mar por permissão de Deus. O homem pode explorar o espaço por permissão de Deus. Você é escolhido de Deus, você tem poder. Aproveite esse poder, use o poder que Deus te deu para o bem. Saiba usar a sua palavra. A palavra do Senhor diz que da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada, que nós não podemos abençoar a Deus com a nossa boca e com a nossa boca amaldiçoar os homens que são feitos à imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Mas Deus ama o homem, e por isso a palavra do Senhor nos mostra a expressão mais grande de amor que o Senhor tem. João capítulo 13, versículo 16. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E o Filho não vem para condenar o mundo, senão para salvar o mundo. Aleluia. A palavra do Senhor diz que aqueles que nele creem já foram salvos, mas aqueles que não creem nele já foram condenados. Aleluia. Certa vez, diz que um pastor contava para nós que se alguém subisse nos céus e perguntasse para o anjo como que Deus amou o mundo, o anjo ia responder: de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Sabe, querido, Deus ama tanto o ser humano que Ele deu aquilo que Ele tinha mais de precioso, seu Filho, para salvar aquilo que Ele amava. Amor ágape, amor sacrificial, amor de Deus. Aleluia. A Bíblia diz no livro, aleluia, de Romanos, que raramente morreria um justo por outro justo, mas pelo injusto, por aquele que é infiel, quem morirá? Jesus Cristo deu sua vida para que eu e você tenhamos vida. Ele morreu a nossa morte para que nós desfrutemos da vida dele. Aleluia. Ele é fiel, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo de número 1, diz a palavra do Senhor: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu e você, como diz no princípio, homens pecadores, homens que estávamos mergulhados na lamaçal do pecado, homens que nós tínhamos condição de vir perto da presença do Senhor,
Mas Jesus Cristo morreu, e a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima para baixo, nos dando livre acesso à presença de Deus. A palavra diz o Senhor que, se sendo inimigos de Deus, Ele nos amou, quanto mais agora sendo amigos dEle, filhos dEle, remidos pelo sangue do Cordeiro, temos acesso livre ao trono da graça e podemos clamar: Abba, Pai, aleluia. Podemos clamar, podemos chamar a Deus de nosso Pai, podemos acercar-nos a eles e falar: Paizinho, eu te amo, eu te adoro, me ajuda. Podemos vir quebrados na casa do Senhor sem força, mas o Espírito Santo toma nossas vidas, nos leva à presença de Deus e o leva amassa o barro mais uma vez, e nos faz, e nos restitui, e nos enche de óleo, e novamente somos úteis na casa do Senhor. Sabe por quê? Por o sacrifício de Jesus. Não porque eu e você mereça. Tudo isso começou pelo sacrifício de Jesus. Não é porque eu e você somos melhor do que as pessoas que estão no mundo. Não, é porque Jesus Cristo morreu. A Bíblia diz que nós não escolhemos Ele, mas Ele nos escolheu, aleluia. E nos chamou e nos predestinou para sermos salvos, para sermos, aleluia, eleitos. A palavra do Senhor diz no livro de 2 Pedro, capítulo de número 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Querido, que profundidade, que tremendo. A Bíblia diz: mas Deus prova seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Hoje você não merece tanta graça, mas a palavra do Senhor diz no livro de Lamentações que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Sabe por que Deus ainda não destruiu esse mundo? Sabe por que Deus ainda não derramou sua ira? Sabe por que a igreja ainda está sobre a face da terra? Porque o Senhor não quer que ninguém pereça, senão que todos possam proceder ao arrependimento. A misericórdia do Senhor está estendida sobre nossas vidas. Não acredite que porque eu e você somos crentes, somos perfeitos. Não, é a misericórdia do Senhor que nos hace aceitos diante dEle. Aleluia. Certa vez eu ouvi uma história que diz que um pregador da palavra do Senhor americano, ele tinha morto e subido aos céus. E ele chegou diante do anjo que estava com a lista dos eleitos. E ele disse: eu sou fulano de tal. Eu fui um pregador do Evangelho de Jesus. E o anjo começa a folhear a lista e diz: qual é seu nome? Fulano de tal. E começa a olhar. E o nome dele não está na lista. Ele diz: seu nome não está na lista. Mas não é possível, eu ganhei almas, eu fiz isso. Eu falei: tudo bem, mas seu nome não está aqui na lista, eu não posso te deixar entrar. Ele diz: mas eu não posso ir para o inferno, o que eu faço? Ele diz: você deve apelar ao trono branco de Deus. E como eu faço isso? Ele diz: você tem que gritar: eu apelo ao trono branco de Deus. E ele apelou, e antes de ele acabar de falar, apareceu aquele trono de um juiz, os irmãos conhecem, branco. E uma pessoa no alto dele falou: fulano de tal, alguma vez você mentiu? Ele disse: não. Quando ele acabou de falar, uma lista de mentiras apareceu na frente dele. Fulano de tal, você alguma vez enganou alguém? E antes dele poder abrir a boca, outra lista de fraudes que ele tinha feito apareceu diante dele. Ele disse: eu sou miserável, eu vou para o inferno. E ele sentiu uns passos detrás dele. E a história diz que ele pensou que era o carrasco que ia empurrar ele para o fogo. Mas ele sentiu uma mão no seu ombro e disse: pai, eu morri por ele. Coloca sua dívida na minha conta. Era Jesus Cristo, aleluia. Ele demonstra seu amor por mim e por você. Cada manhã, quando você acorda, a misericórdia do Senhor, ela se renova sobre a tua vida. Sabe por que eu e você ainda abrimos nossos olhos de manhã? Porque o Senhor ainda tem estendido a sua mão de misericórdia sobre nós. Sabe por quê?
O inimigo não tem matado as nossas vidas ainda, porque a misericórdia do Senhor é sobre eu e você. Sabe, se Deus nos deixasse à margem do Satanás, eu acredito que pior que Jó, a gente talvez sofreria nesses dias. Mas o Senhor tem estendido o seu braço. Certa vez, Satanás pediu para se andar a Pedro. E Jesus falou para Pedro: Pedro, Satanás pediu a tua vida, mas eu he rogado ao Pai para que a tua fé não te falte. A Bíblia diz que Ele intercede por mim e por você. Sabe que quando você não tem força para orar, o Espírito Santo de Deus, como já foi cantado, louvado aqui nessa noite, Ele leva teu clamor ao Pai. Deus sabe o que você quer dizer quando você não tem palavra. O Senhor sabe teu pensamento quando você somente dobra seu joelho e só chora, aleluia. Deus sabe a tua aflição, Deus sabe o teu problema, Deus sabe a tua necessidade. Ele é poderoso. É pela misericórdia do Senhor que eu e você estamos aqui nessa noite. Sabe, Satanás tem se levantado contra a igreja do Senhor. Satanás tem feito o impossível para acabar com a igreja do Senhor. Mas Deus é fiel para cumprir a sua palavra, porque Ele diz que as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Você acredita que Satanás não tentou fechar essa porta nesse lugar de culto? Lógico, ele tenta. Mas a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecem contra a casa do Senhor. Deus tem sido fiel, querido. Deus tem te guardado, querido João. Querida moça, aquela manhã, aquela noite, no jornal nós vemos pessoas, mulheres sendo maltratadas, sendo estupradas, ladrão entrando em casa de pessoas, batendo, machucando, roubando. Mas o povo do Senhor está guardado, porque o Senhor tem enviado seus anjos. A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os defende. Ei, Deus tem te livrado de acidentes. Deus tem te livrado de você sair nessa rua e um carro passar por cima. Agradeça a Ele. Não se esqueça nenhum de seus benefícios. O Salmo 103 diz assim: bendize minha alma, Senhor, e todo meu ser bendiga seu santo nome. Ele tem guardado nossas vidas no nosso trabalho. Ei, sabe quantos mensageiros de Satanás, quantos bruxos não trabalham em contra da igreja do Senhor? Você pensa que não trabalha, querido, mas o Senhor tem guardado a nossa vida. O Senhor tem sido fiel. Ei, quantas pessoas estão morrendo de câncer e nós estamos aqui com saúde, glorificando a Deus, porque a misericórdia do Senhor ainda está sobre a nossa vida. Saiba de uma coisa: Deus te ama. Ele enviou seu Filho para te guardar. Ele é fiel. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que Ele nos escolheu, que Ele nos guarda, que Ele nos livra, que Ele nos fortalece. E o mais importante de tudo, Ele vem para te buscar, para você e eu morar no céu. Ei, há vitória no nome de Jesus. Há renovo, há poder no sangue de Jesus. Ei, a palavra do Senhor diz que se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e é justo para nos perdoar e para nos purificar de toda iniquidade. Que se pecamos, advogado temos para com o Pai. A palavra do Senhor diz: eu vou, pois, a preparar morada, para que onde eu estou, vocês também estejam. Seu lugar não é aqui, seu lugar é no céu. Tristeza nesse mundo tem, aflição, decepção. Muitas vezes as coisas não saem como a gente quer, irmãos. Muitas vezes a gente fica triste porque não consegue os objetivos da gente. Mas saiba que o nosso lugar não é aqui. Esse mundo está se acabando, mas os santos, os salvos, vão morar no céu. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é fiel para te guardar. Vamos orar em nome de Jesus.
Vamos a pedir que a misericórdia do Senhor nos ajude. Que se temos falhado ao Senhor, o Senhor venha nos socorrer. Que Ele possa fazer de mim e de você homens de Deus, homens diferentes, mulheres diferentes. Que paremos de ser meninos e nos tornemos homens espirituais. Que possamos pregar que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Ele batiza com o Espírito Santo e Ele venha buscar a sua igreja. Aleluia. Senhor Deus eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus, Teu Filho amado, somos gratos a Ti pela Tua palavra, pela Tua presença, por essa igreja, Senhor, que o Senhor tem mantido de pé, por esses irmãos que são abençoados, Senhor, que Te louvam de coração sincero, aleluia, que clamam a Ti, Senhor, aleluia, que mais além das suas fraquezas, das suas dificuldades, está aqui na casa do Senhor. Perdoa nossos pecados, Senhor. Falhamos muitas vezes contra Ti, erramos, pecamos, nos afastamos da Tua presença. Mas Espírito Santo de Deus, Consolador eterno, Pai de bondade e misericórdia, nós clamamos a Ti, Senhor, aleluia. Necessitamos, Senhor, de Ti. Somos fracos, somos frágeis. Senhor, muitas vezes não conseguimos, Senhor, mantermos em pé. Não conseguimos ser firmes e constantes na Tua obra. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo, pela Tua misericórdia. Renova nossas mentes, renova nossos pensamentos, renova nosso olhar, renova nossas vidas, que possamos ser homens e mulheres abençoados, que possamos fazer a diferença, que sejamos cheios da presença de Deus, para transbordar, para falar que Tu vens a buscar um povo zeloso de boas obras. Senhor, que através da nossa vida, almas, Senhor, possam vir ao conhecimento da verdade do Evangelho. Eu Te louvo, Senhor, e peço a Tua bênção sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Toda vez que nós temos convidado, não tem medido esforço e tem vindo fazer a obra do Senhor. Eu agradeço a presença de cada um que veio aqui essa noite, você que veio pela primeira vez, seja bem-vindo, que você possa voltar aqui várias vezes em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a sua visita aqui, eu agradeço vocês que hoje esteve aqui cultuando ao Senhor nessa noite. O culto não acaba aqui, ele ainda continua em nosso coração, em nosso lar. Então eu creio que nessa noite o Senhor ainda tem algo ainda para falar em nossas vidas. Quero deixar alguns recados aqui. Amanhã tem ensaio de pornografia, às 2 horas ensaio das crianças. À noite teremos culto novamente. Convide o seu vizinho, convide alguém para estar aqui ouvindo a palavra do Senhor, para vir juntamente conosco para adorar o nome santo do Senhor. Aleluia. O irmão já orou pela sua vida. Somente iremos orar para o término deste culto. Amém? Senhor, graças a Deus, ao Pai. Nós te louvamos e te agradecemos ao Senhor por mais esse dia o Senhor ter permanecido, ó Pai amado, presente em nosso meio. Por mais uma vez o Senhor ter permitido, ó Senhor, que os teus filhos viessem a este lugar, ó Pai. Toma cada um nas suas mãos esta noite, ó Senhor. Vai, ó Senhor, dando o livramento, a cura, Senhor, a libertação a cada dia, Senhor, para nós. Ó Pai amado, toma cada um, ó Senhor, e leve o Senhor até os seus lares, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, que amanhã o Senhor possa nos dar um dia abençoado. Que amanhã o Senhor possa estar, ó Deus, presente, ó Pai, ao nosso coração, é o que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Sujeitai-vos a Deus, resistiu diabo na fé, e Ele fugirá de vós. O culto está encerrado. Saúde com a paz do Senhor. Amém. Agora nós temos uma cantina, você que puder ajudar o Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia.